Um forte abraço a você, telespectador amigo da TV Cidade, TV Saber no Ar. Hoje vamos conversar com a pediatra Jaqueline Agostinho, da Clínica Átria. A Jaqueline que tem atuou em diversos hospitais de São Paulo, de Pindamonhangaba, São José dos Campos e atualmente atende sua clínica particular. Jaqueline, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Gil. Agradeço o convite. Você é uma neonatologista. O que significa neonatologista? Então, primeiramente, quero também te parabenizar, Gil, porque a gente conseguir chegar, à população e levar informação é muito rico e a gente tem que aproveitar hoje os meios de comunicação para divulgar informação. O neonatologista é um pediatra que, após a sua formação, se especializa nos cuidados do recém-nascido. Então é aquele pediatra que recebe o bebê na sala de parto, que cuida do bebê que fica no ambiente de UTI neonatal e que no consultório cuida de bebezinhos que tiveram alguma intercorrência, que precisou ficar em UTI neonatal, que foi prematuro, que teve alguma intercorrência no parto. Então isso é o trabalho do pediatra neonatologista. O pré-natal também é um trabalho seu? Ou é mais do ginecologista? O pré-natal ele é feito pelo ginecologista obstetra, mas existe um momento importante que é o contato com o pediatra no pré-natal. Existe a consulta de pré-natal pediátrica. Então a mãe me conhece normalmente antes do parto. Para ter essa consulta é totalmente voltada aos cuidados do bebê. Mas é interessante que nem todo mundo sabe que existe essa consulta, mas ela existe. Mas não é como a consulta com o obstetra que passa todo mês, mas existe sim um momento aí no terceiro trimestre da gestação que eu gosto de conhecer a gestante ainda. Essa questão dos primeiros meses de uma criança, principalmente falando da mãe de primeira viagem, tem que ter um cuidado especial, tem com relação à amamentação, regurgitação. Como é que você vê esse lado? A minha dica, Gil, para os pais que estão aí se programando para ter um bebê, para ter uma criança em casa, é começar o conhecimento dos cuidados da criança e da gestação, mesmo antes de engravidar. Então, se for possível, comece a já seguir pessoas que falem desses cuidados, ler fontes confiáveis de informação, conversar com o ginecologista antes de engravidar, para já ter uma gestação que na sua chegada já começa no meio saudável. Quanto mais informação esses pais de primeira viagem tiverem, mais eles vão estar preparados para lidar com as dificuldades, principalmente no comecinho, regurgitação, cólica, amamentação, refluxo. Então, quanto mais bagagem esses pais tiverem, mais preparados eles vão estar para esses primeiros meses que são mais desafiadores. Jaqueline, a procura por pais de primeira viagem, ela tem uma porcentagem boa para evitar isso, para procurar, por exemplo, por você, por uma pediatra, para ver como é que se processa esses primeiros meses? Eu gosto muito quando eu conheço a gestante. Quando eu já faço minha relação com ela, minha conexão ali no terceiro trimestre, porque quando essa gestante chega com o recém-nascido em casa, ela já tem ali esse vínculo de ter ali no pediatra uma figura de confiança para esses primeiros cuidados. Então, normalmente depois, quando nasce, em questão de 5 a 7 dias, esse bebê precisa passar em consulta com o pediatra. Então, o recém-nascido tem que ser visto até 5, 7 dias de vida para a primeira avaliação. Com relação a amamentar uma criança deitada e o refluxo, isso aí é perigoso? Eu costumo brincar com as mães que a gente tem que pensar na fisiologia, né? Então, se nós que somos maiores tomamos um copo de água sentados e não deitados, o bebê, amamentando naquela posição tradicional de amamentação, já fica no sentido do leite descer, né, no caminho ali esôfago e estômago, do que o bebê totalmente plano. Então, eu costumo recomendar assim que essa mãe tente sentar numa poltrona de amamentação, ou se ela estiver numa cama que ela consiga se reclinar, encostar numa almofada para amamentar esse bebê, segurando ele já um pouco mais reclinado, sim. Jaqueline, como é que anda, de uma forma geral, se tratando de indústrias especializadas na alimentação infantil,
Como é que você está vendo esse lado? É confiável, entendeu? Há algumas marcas ou não? Hoje, Gil, assim, a gente está buscando muito voltar para o passado. Então, no passado, quando a gente comia na mesa, quando as famílias se reuniam, comiam comida de verdade, arroz, feijão, a proteína, a verdura, o legume, a fruta, isso era maravilhoso e tem que ser recuperado. Então, hoje a gente sabe que quanto mais ultraprocessados, quanto mais alimentos que passaram por processamento, pior é para a qualidade, né, para a saúde da criança, para a qualidade de vida dessa criança. Então, o mais in natura possível é o saudável. E, claro, a indústria tenta se ajustar e tenta trazer alimentos que se adequem às necessidades de uma criança e que não tenham tantos processos de alteração, mas o mais in natura possível seria o mais saudável. Você atende crianças a partir desde o do nascimento até que idade? Eu atendo, como eu te disse, eu posso começar na gestante, recebo esse bebê recém-nascido e vou atendendo. As meninas normalmente vão até os seus 17, 18 anos, até passar a seguir com o ginecologista e ter o segmento de rotina da mulher. Os meninos eu costumo brincar que eu tenho dó, porque eles vão no consultório até também seus 14, 15 anos, depois eles começam a ficar mais envergonhados e ficam a Deus dará, né? Os homens ficam sem cuidados. Vão só lá depois dos 40 anos passar com o urologista. Então, os meninos, eles precisariam também ter um clínico geral para acompanhar depois dessa idade, mas eu não costumo colocar o limite de idade, eles que vão naturalmente parando de ir até os seus 18 anos. Jaqueline, e os pais que costumam colocar as crianças para dormir no meio deles da mesma cama, isso não é perigoso? Isso é interessante de falar, né, sobre a cama compartilhada. Então, a cama compartilhada, nos primeiros meses, ela traz sim uma preocupação para nós pediatras, porque a gente está um casal que não está dormindo bem, que está acordando ali a cada 2 horas, 3 horas, que está cansado do pós-parto. Então, eu fico sim com um pouco de receio desses pais ao longo da noite, muito cansados, dormirem com um bebezinho tão delicado e pequeno ali entre eles. Então, a cama compartilhada, eu acho que ela é feita de forma mais segura quando a gente coloca aquele bercinho anexo à cama dos pais. Então, aquele bercinho acoplado à cama permite que os pais descansem com maior tranquilidade, sem ter o medo de soltar um braço em cima de um bebê, de virar em cima do bebê, mas ao mesmo tempo tem o bebê ali seguro ao lado dos pais nos primeiros 6 meses de vida. Jaqueline, e a famosa birra infantil? Porque às vezes você está pela rua, nos supermercados, realmente é um espetáculo que chama a atenção de todo mundo. Isso é muito comum? Sim, as birras, né? Antigamente a gente via as birras como ou os pais não dando educação, ou a criança que era fora aí do esperado. Então a gente via com maus olhos, né, as birras, a gente julgava ao ver birra. Hoje, quanto mais a gente estuda o neurodesenvolvimento de uma criança, quanto mais a gente estuda o comportamento e o desenvolvimento cerebral da criança, mais a gente entende que a birra é um processo natural e deve ser acolhido e respeitado pelos adultos, porque nós adultos temos que estar dispostos a ajudar aquela criança na birra. Então, na hora da birra, eu não posso dar a risada da criança ou puni-la pela birra. Eu preciso acolhê-la, eu preciso entender que aquela criança não tem maturidade para regular as suas emoções. Então, a gente sabe que o cérebro ele vai estar em desenvolvimento até os seus 18, 19 anos de vida. Então, hoje a birra ela tem um outro olhar para nós que estudamos o comportamento da criança. Jaqueline, como é que você vê, por exemplo, hoje em dia, uma criança de 5 anos, 6 anos de idade é completamente diferente de uma criança de 5, 6 anos que nasceu há 30 anos atrás. A criança praticamente hoje só falta nascer falando. Esse desenvolvimento se atribui a quê? Essa diferença tão grande no passar dos anos, essa inteligência incrível das crianças.
É incrível, né? Eu falo, eu sou suspeita, né? Apaixonada aí pelo mundo infantil e vivo isso em casa também, né? A minha filha vai fazer em janeiro 5 anos e é encantador o processo, a velocidade de aquisição de conhecimento e as crianças hoje em dia realmente parece que são à frente do que era, né, no passado. Eu atribuo isso muito ao nosso estilo de vida. Nós somos mais acelerados, nós vivemos uma geração mais acelerada, nós temos acesso a muitas informações e as nossas crianças acabam também, desde muito cedo, sendo estimuladas, sendo expostas a estímulos no sentido positivo, né, do neurodesenvolvimento. Hoje as mães sabem fazer os exercícios, elas acompanham, elas buscam, tem aplicativo ensinando, tem a internet que ensina. Então as mães querem proporcionar para os filhos o auge, né, o ápice do seu potencial de neurodesenvolvimento. Então acho que isso corroborou para a gente ter essas crianças tão inteligentes. A pediatria, em termos de medicina, acompanhou esse desenvolvimento? Você, como uma pediatra, você acha que uma pediatra de 30 anos atrás, 40 anos atrás, tem o mesmo atendimento ou não? Teve que se adaptar ao momento atual? Uhum. A medicina, ela se revoluciona A cada dia, a né? cada dia. A gente não pode nem mais falar a cada ano, porque um ano é muito para a medicina. Então, a pediatria também acompanha isso. Por isso que médico, ao escolher fazer medicina, tem que escolher estar sempre atualizado, tem que escolher acompanhar os estudos, porque senão fica para trás. Então, quando a gente une a experiência do pediatra com a atualização, a gente tem um cenário maravilhoso para cuidar das nossas crianças. Jaqueline, a importância da primeira infância na formação psicológica de uma criança. Como é que está se dando isso, esse processo? A questão da primeira infância, a gente chama, né, de primeira infância os primeiros 6 anos de vida da criança. Então, ao longo desses primeiros anos de vida, a gente sabe que a criança tem um boom de desenvolvimento, né, das suas habilidades sociais, da sua cognição, do seu crescimento físico, né? O quanto uma criança cresce nos primeiros anos é encantador, do seu desenvolvimento intelectual e também, né, a forma como ela se autorregula, a forma como ela lida com as emoções. E hoje a gente sabe que essa base, esses primeiros 6 anos, são muito importantes na forma como essa criança vai se comportar na vida adulta. Então são anos onde o que nós adquirimos fica muito marcado e nós podemos levar nessas experiências para a vida futura, tanto as boas quanto ruins, e isso nos ajudar futuramente a ter uma relação entre humanos, a ter um emprego, a lidar com situações adversas. Então é muito importante que os pais respeitem esses primeiros 6 anos e que nós saibamos o que se passa nesses primeiros 6 anos para não tratar a criança como ela é criança, ela não deve saber de nada, ela não participa da mesa. Não, a criança participa, a criança faz parte da família, a criança deve ser ouvida, a criança deve ter sua conversa direcionada, olhando nos olhos. Então é muito importante a gente valorizar a primeira infância. Jaqueline, qual que é o cenário atual da infância com relação ao avanço tecnológico? Sabe, esse ponto que deu. Como é que você está vendo isso em termos infantis? A gente viveu, né, uma infância no passado sem a tecnologia, e aí foi chegando a tecnologia, a internet, celular, todos os pais saíram correndo dando celular para os filhos, tela para os filhos, achando que estavam ali ajudando, né, no estímulo dessa criança e no neurodesenvolvimento. E hoje a gente está perdido tentando tirar as telas das crianças e colocando isso como algo muito ruim. Então, eu vejo hoje que não há possibilidade de vivermos sem a tecnologia. Ela veio para nos acrescentar, ela veio para nos ajudar, mas nós devemos sim ser mais espertos do que toda tecnologia, usando ela a nosso favor e não ficando refém, né, da tecnologia. Então, quando a gente
pega tudo que a gente tem de potencial de chegada de informação e de conhecimento e essa tecnologia toda, a internet, os smartphones, e a gente aplica isso para coisa boa, isso é maravilhoso. Então, aí vem o equilíbrio, né? O saber usar e o tempo de uso. Jaqueline, com relação às crianças, esses excesso de informações, a criança que ela tem multitarefa. De manhã ela vai no judô, ela vai para a informática, vai para a natação, à tarde vai para a escola de canto. Isso não cansa de certa forma uma criança? Como é que você vê, como pediatra, esse lado? Cansa. Se a gente adulto cansa, né, com essa rotina, tem que acordar cedo, tem que trabalhar, tem que dar conta da atividade física, tem que dar conta das rotinas todas da vida de um adulto. Se a gente fica exausto, imagina uma criança. Então, é importante que os pais sintam no dia a dia dessa criança se ela está ficando exausta, porque às vezes as crianças pedem para fazer, pai, eu quero fazer judô, quero fazer tênis, eu quero fazer inglês, e os pais vão colocando, porque acreditam que ali estão proporcionando, né, o melhor para o filho, mas nós temos que observar a criança, se ela está ficando exausta, se ela está dormindo pouco, se ela está ficando irritada, a gente tem que negociar com essas crianças quais vão ser as prioridades das atividades extracurriculares, para não ficar tão cansativo e exaustivo o dia a dia, né, da criança. E tem uma coisa muito importante que é pouco falado, que é o tempo de ócio. Então, a criança precisa de ócio, sim. A criança precisa ter o tempo do tédio, o tempo onde ela vai explorar o seu imaginário infantil, o tempo onde ela vai lidar sozinha com as circunstâncias ali da sua rotina e do seu momento de pensamento, e também o tempo que ela vai sozinha explorar novas amizades ou cultivar as amizades que já tem, mas no seu tempo, sem a gente estar sempre tão acelerado com as rotinas. Com relação a essa corrida dos pais, essa corrida acelerada, tanto da mãe, o casal trabalha, entendeu? E às vezes a criança, ela não tem muito o contato com os pais, só à noite quando os dois chegam. Como é que você vê esse lado, entendeu? Não teria que ter uma aproximação maior dentro da família? Você sabe que isso é um desafio, né, da nossa realidade. Hoje nós temos normalmente ambos trabalhando, né, o pai e a mãe, e a criança muitas vezes ficando, né, no tempo integral na escola, e falo porque é a minha realidade também, minha filha fica integral na escola, é a realidade que hoje, né, eu tenho para minha vivência. Então, o que eu procuro fazer e recomendo fortemente para os pais é aproveitar o tempo de qualidade. Então, se você tem, como eu, uma rotina de dia inteiro trabalhando fora, longe da criança, a partir do momento que você buscá-la na escola, tente deixar um pouco as pendências de lado, o trabalho de lado, o celular de lado, o WhatsApp de lado. Tente focar naquele momento de qualidade, porque às vezes a gente acha que o momento de qualidade é eu sair com meu filho para um parque ou ir para um evento diferente, e não é. Para a criança, se um pai toma um banho com a criança, né? A mãe está ali nos cuidados do banho da criança, brincando com ela, olhando para ela, participando realmente daquele banho, ou se a mãe está jantando junto com essa criança, né? O pai e a mãe estão ali vivendo a rotina do dia a dia, mas vivendo de verdade, presente. Isso para a criança é um tempo de qualidade fantástico. Jaqueline, de uma forma geral na medicina, todos os anos, independente da especialidade, existem os congressos, entendeu? Com relação à pediatria, existem congressos anuais para ver novos medicamentos, entendeu? Novos avanços dentro dos cuidados, das prevenções com relação às crianças? Sim, nós temos o Congresso Brasileiro de Pediatria anualmente, nós temos os congressos regionais, né, Estado de São Paulo e os outros estados, nós temos congressos internacionais, nós temos os europeus, o americano de pediatria que está acontecendo, vai começar inclusive a partir dessa sexta-feira da Academia Americana de Pediatria. Temos também os simpósios, que são momentos, né, congressos que também reúnem os especialistas para trazer mais atualização. Temos aulas online. Hoje a chegada de informação facilitou demais com todo o avanço da tecnologia. A gente tem que realmente dar o mérito para a tecnologia em relação a isso. Existe até mesmo a forma de se atualizar online, né, com congressos online, então isso ajudou demais. Hoje eu estou aqui
e eu consigo acompanhar o que acontece no Congresso Europeu, americano, tudo isso a tecnologia nos trouxe. Quer dizer, agora, essas informações vindas da Europa, dos Estados Unidos, elas são aplicadas aqui, dentro do Brasil, por exemplo. Todo o congresso que você acompanhou, por exemplo, da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Então, de certa forma, você capta alguma coisa para aplicar aqui. Os estudos, né, quando a gente fala dos estudos em medicina, eles são internacionais. Então, eu posso ter um estudo alemão, eu posso ter um estudo americano, eu posso ter um estudo inglês, um estudo que se determinou avaliar determinado desfecho com determinada intervenção. Então, quando eu tenho um estudo e ele é um estudo feito de maneira correta, que trouxe um resultado, uma evidência que é confiável e que pela análise estatística pode ser seguida, isso pode ser reproduzido, né, ao longo das condutas do mundo todo. Então, hoje nós temos pesquisadores espalhados no mundo todo e essa informação a gente consegue ter acesso independente do local que estiver do planeta. Jaqueline, como é que anda o nível de ansiedade das crianças? Como que anda o nível de ansiedade dos pais, da sociedade, nosso nível de ansiedade? A gente vive acelerado, né? A gente vive com 1000 coisas na cabeça, nós somos multitarefas, nós temos muitas funções, então é muito difícil esperar uma geração diferente, é muito difícil esperar crianças calmas. Então, por isso é tão importante o equilíbrio. Então, eu não posso encher uma criança de rotina sem ter tempo de ócio, de tédio, de respiro. Eu não posso encher o final de semana de compromissos sem ter o tempo da família vivendo a rotina do dia a dia, desacelerando, por exemplo, um café da manhã sem pressa. Então, eu acho que isso vale para nós adultos também, né? Com relação a você como pediatra e o trabalho multidisciplinar, você faz uso de outras especialidades com relação ao seu atendimento? Eu tenho, né, do segmento dos meus pacientes, eu tenho outras disciplinas que me ajudam. Então, por exemplo, eu tenho psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, todos trabalhando em conjunto por aquela criança. Então, isso a gente tem uma equipe multidisciplinar olhando, né, para os cuidados daquela criança. Assim como a gente tem as especialidades médicas, então, a gastrologia infantil, imunologia, otorrinolaringologia, então eu tenho as especialidades que também envolvem os cuidados de uma criança quando necessário. Então é muito realmente analisando cada caso, cada situação para ver quais são as pessoas envolvidas nessa criança. Aí no meu cuidado, o que cabe? O olhar integral dessa criança. Eu preciso entender essa criança como um todo. Eu preciso saber onde essa criança dorme, quem mora em casa, como é sua rotina, como os pais estão também de rotina, de estresse. Então, às vezes não adianta eu ficar focando tanto na criança se a mãe está precisando de uma ajuda, de uma orientação, para ela também conseguir ficar melhor para cuidar daquela criança. Então, o pediatra acaba sendo o médico da família, né? A gente acaba sabendo um pouco, e não é porque o pediatra é curioso, é porque o pediatra, ele olha o todo, ele olha todo o entorno da criança, para que né, no seu olhar, ele consiga ali ajudar, auxiliar essa família a conduzir o melhor caminho possível para essa infância e para essa criança. Jaqueline, e o uso do celular por uma criança? Tem crianças que eles ficam de manhã, de tarde, à noite com aquele celular. Como é que você vê isso? O celular, assim, se a gente conseguisse segurar e não dar o celular para uma criança menor de 10, 12 anos, seria um cenário maravilhoso. Eu não estou falando que essa criança nunca vai ver televisão, que essa criança não vai ver um filme, que essa criança vai viver numa bolha sem tecnologia. Estou falando do celular, desse vício que nós temos de ficar carregando o celular e mexendo e consultando. Então, esse acesso ao celular seria maravilhoso se ele pudesse ser restrito aí até os seus 10, 12 anos. Rede social, pior ainda.
Rede social mudou muito, né, o cenário da psicologia e trouxe muitos agravantes em relação à autoestima, ansiedade, depressão. Eu acho que rede social, se a gente pudesse, a gente não teria nunca, no sentido de não uma rede social de informação. A rede social, quando ela é para informar, ela é maravilhosa. Então, se eu tenho uma rede social para divulgar conteúdo, ou se eu tenho uma rede social que eu sei usar, que é para ver foto de uma prima que mora longe, que é para acompanhar um priminho que mora do outro lado do país, isso eu acho maravilhoso e fantástico. Eu gosto dessa questão de ver como as pessoas estão bem através de fotos. Agora, a rede social como um vilão de ficar, né, todo mundo atrás de um rosto perfeito, de um corpo perfeito, de uma viagem perfeita, de um bem material, isso trouxe muitos malefícios e as nossas crianças não estão prontas para isso, principalmente antes dos 16 anos de vida. Jaqueline, para finalizar, eu gostaria que você dirigisse uma mensagem para quem nos assiste. Agradeço mais uma vez a participação e convido vocês que... Eu falo sempre pai e mãe, mas a gente sabe que a paternagem, a maternidade, né, paternar e maternar, quem cuida, né? Então, quem cuida de uma criança, busque estar por dentro do que se passa ao redor da formação de uma criança para que a gente forneça a infância mais saudável possível para essa criança. Jaqueline, agradecemos a sua vinda. Esperamos que brevemente você volte para falar sobre outros assuntos ligados à pediatria. Obrigada pela entrevista. Nós é que agradecemos. Conversamos com Jaqueline Agostini, médica pediatra da Clínica Átria. TV Saber chega ao seu final, estaremos de volta na próxima semana.